Séculos antes do Apocalipse ser escrito, Isaías já anunciava aquilo que Deus revelaria ao mundo. E essa mensagem não ficou no passado. Ela fala com você hoje. Prepare o seu coração. Deus usa o profeta Isaías para profetizar, dizendo: Tiro, o teu orgulho chegou até os céus. A mão de Deus vai te abater. Depois que ele profetiza contra Tiro, o profeta Isaías amplia a sua profecia, amplifica a palavra de Deus que está saindo dos seus lábios. Então ele se volta para todos os moradores do mundo. Então ele começa a profetizar, não a uma nação, não a um povo, mas a toda a terra. Então Isaías começa a falar o que vai acontecer nos últimos dias para todos os soberbos, para todos os orgulhosos, para todos aqueles que colocam qualquer coisa como a sua confiança e não a pessoa de Jesus Cristo. Tira os olhos de Tiro, tira os olhos de Jerusalém, e agora Isaías começa a profetizar para todos os moradores da terra. Para você que confia que vai ter muita prosperidade, quem sabe, para você que confia que ainda essa terra tem muita coisa para te oferecer. Isaías disse: essa terra será dizimada, essa terra será desintegrada pelo poder de Deus. Você pode espernear, você pode gritar, você pode chorar, mas a sentença, a opinião deles não vai mudar. É lá que você vai ficar. Essa distinção, essa diferença existe aqui na terra. Essa injustiça social existe na terra. Mas Deus levantou Isaías para profetizar, dizendo: Deus vai devastar e desolar a terra. Ele vai transtornar a sua superfície e dispersar os moradores. Agora o que ele fala depois? Ele diz: o que acontecer ao povo acontecerá com o sacerdote. No tratamento de Deus, Deus não vai separar o rico do pobre, separar o branco do negro. Todos sofrerão a mesma punição diante de Deus. Ele continua: o que acontecer ao servo vai acontecer ao seu patrão. O que acontecer à serva vai acontecer à dona dela. O que acontecer ao que compra vai acontecer também ao que vende. O que empresta vai acontecer a mesma coisa com aquele que toma emprestado. Ao credor que cobra vai acontecer a mesma coisa com aquele que deve. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essa palavra. Isaías está falando, profetizando, dizendo que no dia em que essa terra será julgada pelo Senhor, não haverá distinção de posições, de raça. Ninguém vai poder chegar diante de Deus com uma maleta cheia de dinheiro e dizer: olha aqui, eu te dou esse dinheiro para você me livrar da sua sentença, como os juízes corruptos fazem hoje. Porque ele é um juiz imparcial, justo e fiel. Vai ser o tempo em que Deus visitará a terra. Esse tempo está chegando, esse tempo está se aproximando, esse tempo está vindo. Só se salvará aquele que aceitar a graça e o perdão de Jesus Cristo. Mas Isaías continua: a terra pranteia, ele diz, se murcha, o mundo enfraquece, se murcha, enlanguece, afina, emagrece os mais altos do povo da terra. Se você prestar atenção, a terra, desde quando o homem pecou, ela vai se deteriorando, ela vai se emagrecendo, ela vai se murchando. É a prova de que a terra vai murchando. É a flor que desabrocha hoje e amanhã ela não subsiste mais. A prova de que a terra está murchando é que o bebê nasce hoje e daqui a no máximo 100 anos, se ele viver isso, ele volta para a terra. É a prova de que, assim como acontece com a sua criação, com a criação de Deus, acontecerá com o lugar que eles vivem. Por isso Isaías explica, porque talvez alguém pergunte: mas por que um paraíso tão bom como a terra? Eu vivo tão bem aqui, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de errado, eu não fumo, eu não me prostituo. Por que Deus vai destruir a terra? E Isaías responde, dizendo: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque eles transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra. Que maldição? A maldição da deterioração. O homem definha, o homem caminha para a morte. Por mais que nós nos santifiquemos, por mais que nós cheguemos perto do Senhor, nós estamos a cada dia envelhecendo. A velhice vai te levar para a sepultura. Essa deterioração veio por causa do pecado. Isaías disse: os que habitam na terra se tornam culpados, por isso seriam queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Isaías então aqui dá
a sentença do que vai acontecer. Isaías então aqui diz como essa terra vai ser desintegrada, como essa terra vai ser dizimada, como se ela é tão segura. Você pode falar comigo, pensar comigo assim: olha, é impossível, irmão, porque nunca houve nenhum tipo de destruição antes. Mas eu quero refrescar a sua memória dizendo que Deus já fez isso um dia. Quando Noé, pregoeiro da justiça, foi achado justo diante de Deus, Deus manda Noé preparar uma arca, e diz: Noé, prepara esse barco, Noé, porque eu vou trazer juízo sobre a terra. Eu vou acabar com os moradores dessa terra, eu vou acabar com os animais, eu vou acabar com os homens, eu vou acabar com as mulheres, eu vou acabar com as crianças, porque eu não suporto mais o pecado. Eu quero te dizer, querido ouvinte, esse juízo está chegando novamente. A mesma mão, o mesmo poder que descarregou sobre aquela geração, essa mesma mão está estendida, esperando apenas o momento oportuno de se vingar de todos aqueles que zombaram do Deus Todo-Poderoso. Não se zomba de Deus apenas no carnaval. Você pode estar pensando: eu nunca zombei de Deus. Não se zomba de Deus naquela festa carnal, colocando uma imagem do demônio batendo em Jesus Cristo. Deus, aquilo lá nem ofende a Deus. Aquela ilustração passa longe. O Deus eterno não pode ser vencido, não pode ser entristecido pelas mazelas humanas. O que blasfema de Deus, o que entristece a Deus, é o homem rejeitar a única oferta de salvação que foi oferecida por meio do seu Filho. Blasfemei. Eu nunca zombei. Aquilo lá ofende a nós que seguimos a Jesus. Nós ficamos ofendidos, nós ficamos tristes. Mas Deus é todo poderoso. Deus tem todo o poder em suas mãos. Às vezes nós queremos tomar as dores de Deus. Mas veja comigo, se o próprio Deus, que está, entre aspas, supostamente sendo ofendido, não faz nada, por que nós temos que fazer com as próprias mãos? Sabe por que ele não faz? Porque existe uma blasfêmia maior do que aquela. Existe uma rejeição maior do que aquela. É quando o pecador ouve que um homem inocente morreu por ele, que o Deus vivo se fez carne, morreu para lhe dar a salvação, e ele diz indiretamente: mas eu prefiro ir morar no inferno do que seguir esse Jesus. Isso ofende a Deus, porque o que morreu na cruz foi o Filho dele. Eu nunca zombei. Quando eu estava vendo a cena do carnaval, eu desliguei a televisão, e eu não zombo, eu não blasfemo de Deus. Mas quando você ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, você fechou seu coração, então você também está zombando daquele que está te oferecendo algo. Você acha que os maiores pecados são aqueles que envolvem o diabo, os escândalos, mas o maior pecado do homem é rejeitar a oferta de salvação por meio de Jesus Cristo. Porque todos os outros pecados podem ser perdoados quando nós temos Jesus. Mas sem Jesus, nenhum pecado é perdoado. Porque é Ele o único que pode nos lavar, nos limpar. Isaías continua profetizando. Ele traz a imagem como se o momento agora estivesse acontecendo. E a alegria dos moradores da sua geração, Isaías viu a alegria deles cessando. O povo que outrora era festeiro, festejava. A nação estava fundada no pecado, mas eles estavam festejando, bebendo, se embriagando, pulando como cordeiros. Isaías prevê o dia do julgamento e ele diz: cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho, nas ruas fez-se noite para toda a alegria. Foi banido da terra o prazer foi banido da terra. Na cidade reina a desolação e a porta está ruínas. Porque será na terra, no meio destes povos, como varejar da oliveira e como rebuscar quando está acabada a vidinha. Isaías está falando é que quando Deus for exercer os seus juízos, não haverá motivo para a alegria. Não haverá mais tamboris. Hoje os homens que tocam, que cantam, que bebem, que se embriagam, que traem, que xingam, que roubam, que matam, que se prostitui, essa alegria que dá na sua carne, naquele dia, essa alegria será trocada por um gemer intenso. Uma angústia intensa eles desejarão, com todas as forças das suas entranhas, voltar o tempo do passado e dizer: Deus, eu me arrependo, mas será tarde demais. O único momento que o homem pode se arrepender é enquanto ele está vivo. No inferno não existe arrependimento. No inferno não existe segunda chance. No inferno não existe compaixão nem misericórdia. Segunda chance, Jesus. Lá,
gemendo, rangendo seus dentes de dor, o que ele encontraria não seria a pessoa dizendo: oh Jesus, tem misericórdia de mim, me salva, me dá outra chance. Oh Jesus, eu me arrependo como eu fui um tolo, como eu fui uma tola. A minha vizinha falou de ti, eu não acreditei. Eu ouvi a tua palavra no culto ao ar livre e eu não dei ouvidos, mas eu estou atormentado nesta chama. Já faz 239 anos, eu vejo os dias passando, eu conto cada minuto, cada segundo, os dias vão passando e já são 239 anos que eu estou aqui e esse tormento não acaba. Jesus, tenha misericórdia da minha alma. Outro, se você acha que alguém vai dizer: Senhor, eu estou aqui há 347 anos e esse tormento não acaba, eu tenho vontade de me azunhar, de morder os meus lábios e não consigo, o verme me come e eu não consigo sair daqui. Você acha que eles estão gritando assim? No inferno, os homens estão blasfemando de Deus. Eles não estão arrependidos porque o Espírito Santo não está lá para convencê-los. E o único que nos convence é o Espírito de Deus. As pessoas estão gritando, é xingando Deus, é blasfemando de Deus, é chamando Ele dos piores nomes que você pode imaginar. E como é que você sabe disso, irmão? Porque está escrito na palavra de Deus, um prenúncio do inferno. E eu queria que você acompanhasse comigo. Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 10. As pessoas agora estão experimentando um pouquinho. Elas agora terão uma noção do que é o inferno. Capítulo 16 fala dos flagelos que Deus derramará sobre a terra para dizimá-la e destruí-la. E o apóstolo João, ao qual foi revelada essa visão, começa a dizer, no versículo 2, saiu o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta, ou seja, aqueles que não aceitaram a marca de Cristo, aceitarão a marca da besta. Qual é a marca de Cristo? O Espírito Santo. Aos adoradores da imagem da besta sobrevieram úlceras malignas e perniciosas sobre os homens. O anjo derramou a segunda taça no mar, e o mar se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Preste atenção no que João está falando. Do capítulo 15 para trás, Deus derrama alguns flagelos nos 7 selos, nas 7 trombetas. Mas ele sempre diz: e uma terça parte morreu, e uma quarta parte morreu. Ou seja, antes de chegar no capítulo 16, as pessoas ainda têm vida. Mas quando chega no final, no capítulo 16, é onde a paciência de Deus se esgota. E então ele resolve acabar com toda criatura que existe no mar. E a Bíblia diz que o mar se tornou em sangue e morreu todo peixe, toda criatura que vive no mar morreu. Imagine o colapso para as pessoas que vivem da pesca neste momento. Imagine o colapso para os mercadores que vivem do tráfico de animais aquáticos neste momento. É só o início. Até aqui o homem está bem. Até aqui ele consegue se sair bem. Até aqui ele pode dar o jeitinho brasileiro dele. Mas João continua. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios. Os rios é onde saem as fontes para desaguar no mar. Nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, Deus. Tu que eras e é o santo, pois tu julgaste estas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber, porque eles são dignos disso. O anjo começou a exaltar a Deus. Por quê? Porque nenhum homem achou digno do Deus verdadeiro ser glorificado nesse momento. Porque ele estava sentindo na pele, ele estava sentindo no seu bolso. O que estava acontecendo estava tocando no seu ego. Então não houve nenhuma criatura para olhar para o céu e dizer: Deus, tu está agindo com justiça. Ao contrário, eles achavam que Deus estava sendo injusto. Então o anjo abre a boca e diz: Deus, tu és justo, porque tu estás julgando o sangue daqueles que morreram pela causa do Evangelho. Já que eles derramaram o sangue dos mártires, já que eles derramaram o sangue dos meus filhos no Coliseu dos Leões, já que alguém morreu por causa do Evangelho no meio da rua, tomou um tiro pregando a palavra, já que alguém morreu no hospital com câncer, porque ele pegou câncer de pele, porque estava no sol quente pregando o Evangelho, já que o sangue deles foi derramado, agora eu vou derramar sangue sobre os ímpios, para que eles sintam também o sabor do sangue. Até aqui está tudo bem, ninguém glorifica Deus. Eles acham que Deus é injusto, mas também não blasfemam, não falam nada.
Queimados literalmente com fogo. Você lembra que no início da mensagem eu disse que a terra autoproduz um escudo no núcleo dela de ferro para se proteger da camada de ozônio? Será rompido pelas catástrofes que serão derramadas. E a terra então ficará vulnerável ao intenso calor do sol. E os homens serão queimados. Agora olhe só que curioso que vai acontecer. Quando o homem começa a sentir na sua pele a dor do sofrimento, quando ele começa a ter noção do que é um pouquinho do inferno, o versículo 9 diz: com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e eles blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. As pessoas que estão no inferno não estão arrependidas, não estão querendo uma segunda chance, porque a segunda chance elas já tiveram aqui na terra. Elas estão blasfemando de Deus, dizendo que Ele é injusto por terem enviado elas para lá. Aqui eles não estavam nem no inferno, aqui eles não estavam nem sendo punidos totalmente na eternidade. Eles só foram queimados pelo calor. Eles começaram a xingar Deus, a blasfemar Deus, a falar coisas horripilantes para Deus. Se você voltar no livro de Apocalipse, 20, você vai ver que a mulher do capítulo 12, no nome, na cabeça do dragão, ou na cabeça da besta do capítulo 13, está escrito nomes de blasfêmia. Então essas pessoas estão blasfemando de Deus, porque no início do versículo eu li que elas receberam a marca da besta. E a besta incita elas com nomes de blasfêmia para que elas insultem a Deus. Por isso que Deus não vai dar outra chance para aqueles que já foram para o inferno. Porque não é questão de segunda chance. É porque eles não vão se arrepender nunca. Eu duvido, irmão. Eu duvido se for eu, se eu não me arrependo. Jesus contou outra parábola. Uma parábola. No livro de Lucas, capítulo 16. Ele diz que existia um rico e o Lázaro. Um rico e um mendigo. O rico vivia a sua vida regaladamente. O mendigo comia com injustiça, com humilhação. Ele comia apenas do que caía da mesa do rico, das migalhas que caíam da sua mesa. Mas a Bíblia diz que chegou o dia da morte do mendigo. O nome dele era Lázaro. E ele foi levado ao seio de Abraão. Também chegou o dia da morte do rico e ele foi sepultado. E a Bíblia diz, a Bíblia corta a cena da terra e ela abruptamente começa uma nova cena já no inferno. E ela diz, e no Hades, o rico está em tormentos. E a consciência dele começa a atormentá-lo. A consciência no inferno é mais viva do que nós quando estamos na terra. Porque aqui a nossa memória esquece algumas coisas, alguns pecados, algumas injustiças. Mas no inferno ela está constantemente renovada, trazendo à nossa memória os pecados que nós cometemos contra as pessoas e contra Deus. Você sofre mais com a consciência do que com o próprio fogo no inferno. E aquele homem rico estava atormentado com a sua consciência e com fogo. E ele vê Abraão e Lázaro no seu seio, lá do outro lado. E ele clama, pai Abraão. O grito que ele poderia ter falado na terra, o grito que ele teve chance de dar na terra, ele desperdiçou vivendo a sua vida. Ele não dava ouvidos para Deus, ele não queria nada com Deus, ele queria apenas viver a sua vidinha medíocre e rica. E agora que ele está em tormentos, ele diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim, pai Abraão. Eu estou atormentado nessa chama. Manda Lázaro molhar o dedo e trazer aqui e refrescar minha língua, que eu estou atormentado nessa chama. E Abraão diz, filho. Abraão fala filho, porque aquele homem rico que foi para o inferno era descendência de Abraão. Isso prova que não são os filhos da carne que serão salvos, mas os da fé. Não é fazer parte de uma igreja que te salva, é a fé em Jesus Cristo. Ele diz, filho, tu tiveste chance, tu teve tua vida, tu viveu bem. E Lázaro era um miserável. E agora ele está recebendo a recompensa do sofrimento dele. E tu está recebendo a recompensa da tua vida. Ele diz, então, pai Abraão, manda Lázaro descer lá na terra, e lá na terra o tormento era tão grande que ele, não sei, um relapso de consciência moral, ele desejou que ninguém mais fosse para aquele lugar. Ele disse, manda Lázaro ir lá avisar os meus parentes, que eu não quero que eles venham para este lugar de tormento. E Abraão diz, não, ele não pode ir. Ele está morto. Lá eles têm Moisés e os profetas. Se eles quiserem, eles vão ouvir eles.
Ele, não, pai Abraão, não é assim. Não é assim que funciona. Se um dos mortos for lá, eles vão acreditar. Ele disse, se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, mesmo que o morto ressuscite, eles não vão acreditar. Se você não crê, querido ouvinte, nos profetas que estão pregando para você. Se você não crê no Moisés que está pregando para você. Se você não crê na palavra que está sendo exposta para você. Mesmo que você tenha uma visão. Mesmo que alguém apareça para ti. A sua avó, o seu avô, o seu tio que já morreu, o seu primo, o seu parente. Mesmo assim te dizendo, saia dessa vida de crime. Saia dessa vida de drogas. Mesmo assim você não vai ser convencido. Porque o que convence você é o Espírito da verdade. E a espada dele é a palavra de Deus. João continuou. Derramou o quinto anjo a sua taça. São 7. Sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Se até aqui você acha que estava ruim, vai piorar daqui para frente. O reino da besta se tornou tenebroso. A ideia aqui é mais ou menos uma das pragas que veio sobre o Egito. Diz que as trevas eram tão espessas que eram quase palpáveis. E os homens remordiam a língua de tanta dor, por causa da dor que sentiam. Eu quero perguntar para você, você já sentiu uma dor tão grande que você mordeu tua língua? Você sentiu uma dor tão grande que você pensou, se eu morder minha língua até arrancar ela, é menos doloroso do que essa dor que eu estou sentindo. Você já sentiu isso? Mas eu quero te dizer, é isso que está reservado para aqueles que negam a salvação de Cristo Jesus e blasfemaram o Deus do céu. Por causa das angústias que eles sentiam e das úlceras que estavam no seu corpo, e não se arrependeram das suas obras, meu Deus do céu. Não é o sofrimento que nos faz arrepender, é o Espírito. Esse Espírito está falando contigo essa noite. Isaías, no meio dessa profecia de angústia de Isaías, no capítulo 24, Isaías começa a falar de um povo alegre. As pessoas estão mordendo a língua de dor, mas agora elas não têm mais gosto, elas não têm mais prazer por causa do sofrimento que está acontecendo na terra. Mas no meio disso, de outro povo. No versículo 14, de repente ele fala, eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor. Eles exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente, e nas terras do mar, o nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar a glória ao justo. Quem são esses? Esses são os remidos do Senhor. Glória a Deus. Esses são os que não abriram mão de Jesus Cristo. Esses são os que seguiram Jesus até o final. Esses foram que renegaram a sua vida, tomaram a sua cruz e seguiram a Jesus. Eles estarão livres, glorificados. O povo ainda vai restar no refinamento do Senhor, no refinamento da sua ira. E esse povo cantará de júbilo. Mas Isaías não consegue. Ele vê no futuro essas pessoas cantando, mas ele não consegue acompanhar essa alegria. Ele diz, eles dizem que Deus é justo, glorifico a Deus, mas eu definho. Eu estou emagrecendo. Ai de mim. Por que Isaías estava sofrendo? Por que Isaías não quis acompanhar aquela profecia de júbilo? Por que Isaías também não estava saltando? Porque Isaías estava triste com os moradores da terra. Isaías estava sendo consumido com o pecado crescente da sua nação. Então ele diz, eles estão alegres, mas hoje, enquanto esse dia não chega, eu definho, eu emagreço. Os traidores tratam perfidamente, traiçoeiramente. Os pérfidos tratam muito perfidamente. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se sair da cova, o laço prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. Haverá terror, cova e laço. Isaías usa 3 termos: terror, cova e laço. O que significa isso? Não haverá possibilidade de escapar do juízo e da justiça de Deus. Terror é quando eles ouvirem o que estiver acontecendo e vão querer se esconder. Corre, corre, corre! Corre, que tem fogo caindo bem ali, tá matando todo mundo naquela cidade. Vai pra cidade lá de Novo Gama, corre. Quando eles correrão pra lá, eles vão cair em uma cova. Quando eles chegarem lá vai ter juízo de Deus. É como se eles tivessem caído numa cova. Isaías diz, mesmo que ele se levante da cova, quando ele começar a correr, o laço vai prender ele. Não é possível escapar da justiça de Deus.
Olha como é que Isaías viu, para findar. Ele viu a terra literalmente cambaleando. Ele viu a terra literalmente sambando. Ah, eles não gostam de sambar? Sambar, zombar de Deus. Um samba com saborzinho de zombaria aos cristãos. Não é gostoso? Um pagode com saborzinho, um temperozinho de injúria e blasfêmia contra Deus. Não é gostoso? Pois Deus vai fazer a terra sambar nesse dia. É bom sambar? É bom cambalear? Pois Isaías diz, versículo 19: a terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir, a sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Sabe o que é isso? Se você continuar no livro de Apocalipse, você vai ver que haverá um terremoto de tão grande dimensão que nunca houve sobre a terra. Esse terremoto que está profetizado em Apocalipse é o que Isaías viu acontecendo com a terra. Ele vai ser tão grande que ele não vai atingir apenas um lado do mundo. Ele não vai ser apenas na China ou no Japão. Ele vai ser de uma dimensão tão grande que vai alcançar toda a terra. E a terra vai começar a balançar como um bêbado que troca as suas pernas e como uma rede de dormir. Jamais a terra se levantará. Naquele dia, os moradores da terra e os demônios que são os causadores desses males, que incitam as pessoas a fazer os seus pecados, suas promiscuidades, o que vai acontecer com eles? A Bíblia diz que Isaías viu, versículo 21, naquele dia o Senhor castigará nas regiões celestes as hostes celestiais, e os reis da terra ele castigará na terra. Os reis aqui, ele será preso juntamente com seus súditos, seus demônios, e depois de muitos dias, ou seja, depois de 1000 anos, ele vai ser solto. Vai iniciar uma rebelião. E depois ele vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com as suas hostes, a besta, o falso profeta, e todos os que amam, cometem a mentira, todo o pecador que não se arrependeu e não aceitou a graça de Cristo. A lua se envergonhará, e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Em meio a essa mensagem de juízo, Deus graciosamente deu uma ponta de esperança para aqueles que são fiéis. Isaías disse, ele viu um Deus, um ser, ele teve uma visão tão gloriosa que ele diz que quando o Cordeiro se assentar para reinar na cidade santa, na Nova Jerusalém, o sol vai se envergonhar da sua luz. O sol não vai mais brilhar. Se você souber quantos 1000 quilômetros o sol está na terra, você nem imagina. E ele causa essa sensação horrível que nós sentimos hoje, do quilômetro de distância que ele está. Ele é apenas um astro, ele é apenas uma criatura de Deus. E a Bíblia diz que a glória do Cordeiro é mais forte do que a glória do sol. E nós vamos ter um corpo parecido com o dele para suportar essa glória e vivermos para sempre perto dele. Ele diz, o sol vai se envergonhar. A lua não dará sua luz porque não vai ter necessidade. Ela vai estar destruída. E o sol também. Quando o Senhor reinar no Monte Sião, perante os seus anciãos, haverá glória. Perante os anciãos do Senhor haverá glória. Perante os líderes do Senhor haverá glória. Talvez isso faça referência aos 24 anciãos que estejam diante do trono de Deus. E por que fala que haverá glória diante dos anciãos? É porque a glória de Cristo, ela é tão profunda e radiante que os próprios anciãos que estão acostumados a estar na presença de Deus ficam impactados com a glória que irradia do seu corpo. Os próprios serafins
não se acham dignos de olhar para a glória de Deus. Eles escondem o rosto. Será que eles imaginam? Se eu olhar, eu morro. Será que passa pela cabeça deles? Eu não tenho condições. Eu não fui criado para isso, para ter o privilégio de ver essa glória. Pois nós veremos a glória de Cristo. Você verá, se você quiser Cristo. Você verá e viverá. Vale a pena. Renuncie. Renuncie. Tudo que você é apegado nessa vida. Tudo que te apega nessa vida. Renuncie. Vale a pena renunciar. Uma ilustração diz que as pessoas que nessa terra se apegam às mais doces riquezas, por mais doces que elas são, aos olhos de Deus, é como um mendigo se apegando ao trapo de imundícia. Nada nessa terra é valioso. Tudo é vão. Tudo é passageiro. Tudo vai murchar como a flor. Mas aqueles que esperam no Senhor, mesmo dentro da tumba, mesmo debaixo do chão, ressuscitarão para viver a glória de Cristo.